Olá, na edição deste domingo você vai conferir. Maioria dos adolescentes norte-americanos se sentem mais felizes e tranquilos quando não estão com seus telefones celulares. Engenheiro decidiu deixar o Rio de Janeiro para cuidar de 400 animais abandonados em Santa Catarina. Recenseadores do IBGE encontraram uma cidade em Minas Gerais onde não existe um único prédio. O Agenda Cultural está começando. A percepção de saúde dentro de um dos países mais pobres do mundo, Benin. Foi lá que começou a Missão África, uma expedição de assistência humanitária realizada por um grupo de docentes e estudantes de medicina, aqui do Brasil. Sobre a escola sem paredes nem livros. Sobre a criança que sonha em escrever, mas teve a mão queimada pela mãe. Sobre a falta de comida, água, médicos. Essa é a vida em Benin, pela visão da Gabriela Guglielmi, estudante de medicina, selecionada para participar da Missão África, uma expedição de ajuda humanitária que transformou a vida de todos os participantes, inclusive os mais experientes. Eu posso dizer para você que nós, os nossos estudantes, pelo menos dia sim, dia não, nós parávamos para fazer as nossas reflexões daquilo que a gente tinha visto e nós chorávamos, assim, porque as emoções vinham muito à flor da pele. O doutor José Lúcio Martins Machado é cirurgião pediátrico e executivo da Inspirali, uma das principais organizações de educação continuada na área médica no Brasil, responsável pelo projeto em Benin, um trabalho de medicina humanizada para a atividade prática e de extensão universitária ao currículo dos 30 futuros médicos selecionados, mas que ofereceu muito mais do que isso a eles e aos 14 docentes envolvidos na missão. Foram várias histórias foram várias histórias e realidades bem impactantes, assim. Atender crianças desnutridas, idosos desidratados, pessoas que estavam há mais de 3 dias sem comer, eu acho que foi muito desafiador. Em Benin, a mortalidade infantil chega a quase 50% no primeiro ano de vida. E cada 5 crianças que morrem de 0 a 5 anos, 3 morriam de malária, né? E malária é uma doença prevenível. Muitas situações que estão relacionadas a doenças da pele ligadas à falta de higiene pessoal, de banho, porque as pessoas não têm água. E se não tem água, imagine hospitais. O cirurgião conta que 90% da população visitada pelo grupo de brasileiros nunca tiveram acesso a cuidados médicos, nem mesmo os mais velhos, como este homem de 65 anos. Foi Gabriela quem o atendeu. Diz que ele tinha dores crônicas pelo corpo todo. E ele estava usando uma espécie de um ramo de uma árvore típica lá da cidade, e aonde ele colocava nas regiões que ele mais sentia dor, né? Então, assim, era o que ele tinha para aliviar a dor. Os atendimentos eram muitas vezes realizados em blocos de tijolo e bancos que serviam de macas, em consultórios improvisados debaixo da sombra de uma árvore. Por dia, cerca de 300 pessoas foram atendidas. Ao todo, mais de 3.000 receberam assistência médica em 10 vilarejos de Benin. Primeiro que as pessoas elas se sentiam extremamente agradecidas porque eram
oportunidades únicas delas terem uma atenção e o carinho que a gente podia levar, o afeto, o toque, né? A capacidade de nós escutarmos. Um trabalho humanitário que pode ser muito maior. No Brasil, nós temos 400 escolas de medicina. Se 1/3 delas começarem a trabalhar nessa linha das missões, por exemplo, abraçando as nossas regiões do Brasil mais vulneráveis, nossa, a gente resolve o problema de tanta gente, de tanta gente. E algumas parcerias já foram firmadas. Uma delas entre a Inspirali e a Universidade de Cotonou para o intercâmbio de estudantes e auxílio em um programa de vacinação que a organização visa implementar em Benim, com apoio do Ministério da Saúde brasileiro. O Ministério da Saúde brasileiro hoje ele tem um estoque de sobras de algumas vacinas. E essas sobras elas podem ser muito úteis, porque o Benim é um país pequeno. O Benim é um país de 10 milhões de habitantes. Imagina que a zona leste de São Paulo é maior que o Benim. E a recompensa é garantida, como enfatiza a Gabriela. Os sorrisos sinceros, os abraços cheios de afetos, o simples muito obrigada, né? A gente conseguia ver que a gente não estava só transformando a vida daquelas pessoas, mas também as nossas vidas, né? Então, é uma missão, assim, muito, muito gratificante, sabe? Uma empresa da Finlândia especializada em produzir cabines anti-ruído para escritórios está testando um novo método que pode rastrear os níveis de estresse dos trabalhadores para ajudar as empresas a detectar a angústia dos funcionários através de sensores. Em diversos escritórios de empresas espalhadas pelo mundo, como a Microsoft e a Unilever, as cabines de privacidade viraram uma tendência após o período de pandemia. Dentro dessas cabines, os funcionários podem realizar tarefas do cotidiano, além de chamadas de vídeo e áudio sem interferência de terceiros. O setor de cabines já é o segmento de móveis de escritório que mais cresceu nos últimos anos. Tendo isso em vista, a empresa da Finlândia, Frameri, líder no segmento de cabines, encontrou uma maneira de colocar sensores nos assentos que monitoram os sinais vitais, frequência cardíaca e respiratória daqueles que se sentam dentro, para que, por exemplo, possam saber se os vendedores estão ficando estressados. De acordo com os desenvolvedores, pelo menos nesse primeiro momento, o serviço ainda não está pronto para ser oferecido aos clientes. Mas, com o esgotamento mental dos funcionários sendo comum em diversas empresas, o CEO da empresa finlandesa está convencido de que eles estão no caminho certo. O principal objetivo do projeto era encontrar uma maneira das organizações detectarem o aumento do estresse entre seus funcionários antes que isso se manifestasse em esgotamento. Segundo estimativas da empresa, funcionários insatisfeitos custaram às empresas norte-americanas cerca de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares em produtividade perdida no ano passado. E nos últimos anos, os empregadores têm buscado novos serviços que prometem uma visão do bem-estar dos trabalhadores. Para captarem as emoções dos funcionários, os assentos das cabines foram revestidos de folhas sensíveis ao toque, que funcionam como uma camada sensível à pressão em dispositivos táteis. Esses sensores na folha capturam o sangue bombeado pelos vasos sanguíneos nas nádegas quando as pessoas se sentam nas cabines. E a Frameri construiu um algoritmo para converter e analisar essas leituras de pulso para descobrir variações que podem indicar se as pessoas estão ficando mais ou menos agitadas. Mas a grande questão é que a tecnologia levantou questões sobre a coleta de informações médicas dos funcionários sem o consentimento deles.
E de acordo com especialistas em privacidade e ética, qualquer rastreamento desse tipo pode entrar em conflito com leis de privacidade da saúde. O projeto da Frameri surgiu no mesmo momento em que alguns estados norte-americanos promulgaram leis de privacidade da saúde mais abrangentes, buscando fechar brechas que permitem a organizações não relacionadas à saúde ou até mesmo hackers coletarem ou venderem informações individuais. A inteligência artificial está sendo utilizada principalmente para reproduzir comportamentos semelhantes aos dos seres humanos. Com isso, muitas profissões deverão simplesmente deixar de existir e dar lugar a outras. Você provavelmente já tentou ligar para alguma empresa ou até mesmo conversar por aplicativos e foi respondido por uma voz bem suave, entonada, certo? Ou, por exemplo, tentou agendar uma consulta médica e precisou responder antes um questionário como se fosse uma pré-consulta. Acertei, né? Então, estas respostas e até mesmo o interlocutor que está do outro lado da linha foram produzidos através da inteligência artificial. A IA é um campo da ciência da computação que se concentra no desenvolvimento de sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Ainda é uma coisa muito nova, né? Por exemplo, a internet, vamos falar que o ser humano deu um salto de 100 anos em 10, né? Com a inteligência artificial aí, ele vai dar um salto de 100 anos em 1 ano, tá? É isso que está acontecendo hoje, porque está abrindo muitas possibilidades para as pessoas desenvolverem negócios. Então, quem souber lidar com a informática funcional, saber teclar bem, até, por exemplo, saber toda a lógica do Word, do Windows, saber um pouquinho de lógica de programação, vai ter um salto de produtividade muito grande com a inteligência artificial. A inteligência artificial está sendo utilizada principalmente para reproduzir comportamentos semelhantes aos do ser humano. Muitas profissões, ao longo dos anos, deixarão de existir ou simplesmente serão substituídas pela tecnologia. Agora, muitas vezes, a tecnologia pode ser alinhada com inúmeras atividades e não simplesmente substituí-las. Por isso, é de extrema importância ajustar seus conhecimentos de informática. Neste caso, voltar a estudar e ter noções básicas de Windows, navegação na internet, por exemplo, sistemas operacionais que ficaram esquecidos, deixados de serem ensinados por décadas, é fundamental, conforme explica este administrador. Você vai usar a inteligência artificial com essas ferramentas. Então você tem que saber usar a ferramenta computador, tá? Que é usando o sistema operacional, os pacotes de editor de texto, planilha de cálculo, como navegar na internet, como eu vou chegar até a inteligência artificial. Nas salas de aula, jovens que nasceram na era da tecnologia, que dominam smartphones, mas que buscam ainda mais conhecimento, para então estarem mais preparados para o mercado de trabalho. É a tecnologia do futuro. E você não souber como trabalhar com ele, você vai ficar para trás. Assim como ocorreu durante a pandemia de Covid, a disseminação de notícias falsas voltou a se repetir com o atual surto de dengue na América Latina. Um problema que tem preocupado as autoridades porque atrapalha desde a vacinação até as ações preventivas que comprovadamente funcionam. Colocar um copo de cloro e uma colher de sal no ralo de casa. A receita, repassada como sendo uma recomendação oficial para o combate à dengue, não passa de notícia falsa. O post circulou nas redes sociais da cidade sul-mato-grossense de Ponta Porã, que fica na fronteira do Brasil com o Paraguai, e preocupou a Secretaria Municipal de Saúde. As fake news podem prejudicar muitas vezes a saúde das pessoas, porque às vezes a pessoa acredita que uma notícia dessa seja verdadeira, ela faz achando que vai resolver o problema e acaba deixando de procurar um criador de Aedes aegypti na sua casa, esquece de procurar o foco, tá? Que é o mais importante hoje. Os casos estão aumentando muito de dengue, os casos graves estão aumentando muito, as internações, as pessoas que precisam de hidratação. Então a gente vem deixar um alerta para a população aí. Nós estamos fazendo um trabalho muito intenso, mas se cada um fizer a sua parte, a gente não vence essa batalha. Questões climáticas e de infectologia são apontadas por especialistas como responsáveis por uma explosão de casos de dengue que atingem toda a América Latina. Mas, além de enfrentar o surto da doença, as autoridades agora precisam lidar com uma outra epidemia,
a de notícias falsas, que vão desde soluções caseiras sem comprovação de eficácia, quanto teorias sem fundamento que questionam as pesquisas científicas, semelhante ao que aconteceu na pandemia de Covid-19. O fenômeno El Niño deixou o inverno do ano passado mais curto e quente, fazendo com que a população de Aedes não caísse como em anos anteriores. Além disso, há maior circulação do sorotipo Dengue 3, que favorece novas ondas da doença. Uma das esperanças de especialistas para o futuro é o avanço da vacinação. No Brasil, as doses estão disponíveis na rede privada desde o ano passado e começaram a ser aplicadas para parte da população na rede pública este ano. Mas a desinformação é um dos fatores para que a procura pelos imunizantes esteja muito baixa. Outros alvos frequentes são os projetos que envolvem mosquitos modificados, por exemplo, comumente atribuído a uma forma de forçar as pessoas que não querem se vacinar. Entre estes estudos estão os chamados Aedes do Bem, que na verdade tem como objetivo diminuir a população de fêmeas que picam humanos infectados, além dos que recebem a bactéria Wolbachia, que reduz a capacidade do Aedes aegypti de transmitir doenças. As imagens manipuladas com os recursos da inteligência artificial causam uma certa apreensão na maioria dos seres humanos. Afinal, está acabando a fase de apenas olhar para um espelho. Dá para mudar tudo. O problema é saber o que foi alterado e com qual intenção. Por enquanto, não faltam surpresas. Detalhes não tão pequenos de Kate Middleton e seus filhos numa foto publicada nas redes sociais mantém no ar uma série de dúvidas e questionamentos a respeito da manipulação de imagens. Afinal, por que a princesa de Gales exagerou na edição digital da primeira imagem publicada por ela nas redes sociais, desde que passou por uma cirurgia abdominal em janeiro, quando ficou 2 semanas internada? A pergunta segue sem resposta, mas dá impulso para o aprimoramento de recursos tecnológicos que devem se tornar cada vez mais acessíveis nos próximos anos. Em um mundo em que as imagens podem ser alteradas digitalmente com apenas alguns cliques e até mesmo do zero por meio da inteligência artificial, está cada vez mais difícil confiar no que os nossos olhos veem. As técnicas usadas para manipular as imagens são tão sofisticadas que entramos na era dos fakes hiperrealistas. Tais imagens podem levar à propagação da desinformação e podem até influenciar a opinião pública em eventos importantes, como, por exemplo, as eleições. Mas será que há algo que a gente possa fazer para identificar se a imagem foi alterada ou gerada por inteligência artificial? Sim, segundo especialistas, uma imagem alterada pode ser percebida por meio da diferença na densidade de pixels. Afinal, sempre que há uma alteração, ocorre uma modificação na imagem. Com isso, ela raramente manterá sua densidade. A iluminação anormal também costuma ser um indício de que a foto foi alterada. Atualmente, a inteligência artificial deixa a desejar no processamento de mãos e orelhas, alterando, por exemplo, suas formas, proporções e até mesmo o número de dedos. Empresas de tecnologia como o Google lançaram recentemente ferramentas para verificar se essas imagens podem ser por inteligência artificial ou não. Uma decisão da Justiça Federal mudou as regras para o uso de anestesia em consultórios odontológicos. O Brasil tem hoje mais de 400 mil dentistas que terão de se adaptar às mudanças. Cirurgião dentista há mais de 40 anos, o doutor Sérgio Kignel explica que utiliza anestesia local na maior parte dos procedimentos realizados por ele. É aquela anestesia tradicional, que existe há mais de um século. Quando a gente faz restaurações, faz cirurgias de incluso, faz extrações normais, faz até implantes. 95% dos procedimentos que necessitam de anestesia normal. O especialista diz que em alguns casos se faz necessário também o uso do óxido nitroso, conhecido como gás hilariante. O óxido nitroso não serve para anestesia, não serve para tirar dor, ele serve para relaxar o paciente, para que o paciente fique mais confortável ao longo da cirurgia
que vai precisar da anestesia normal. Até aí, nada muda. A novidade nos consultórios odontológicos diz respeito apenas aos fármacos de uso controlado, como os opioides. A ação movida pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia alega que dentistas não são preparados para utilizar essas substâncias. Então, esses procedimentos realizados com essas substâncias, todas as regras relativas a procedimento, a segurança do paciente, tudo isso feita pelo Conselho Federal de Medicina, deverá ser seguida pelos profissionais de odontologia. A decisão da Justiça Federal determina que o dentista não poderá mais atender o paciente e, ao mesmo tempo, aplicar anestesia com opioides. Nesse caso, é preciso ter um profissional específico para a aplicação de anestesias. E esse profissional terá de seguir as regras do CFM, o Conselho Federal de Medicina. Nessa situação, a clínica precisará ter uma sala para recuperação pós-anestésica. Uma alternativa às mudanças é o procedimento já realizado pelo Dr. Sérgio Kignel. Quando a gente pega pacientes, casos cirúrgicos muito mais complicados, ou pacientes muito mais estressados, ou pacientes com síndrome do pânico, ou algum probleminha maior, na minha clínica, agora é muito pessoal, eu prefiro levar para o centro cirúrgico no hospital. Que a gente acha que o clotrimidose não vai ser suficiente, que o benzodiazepínico não vai ser suficiente, que a anestesia não vai ser suficiente, eu prefiro levar para o centro cirúrgico, junto com o meu anestesista, que é o profissional responsável por isso, logicamente, a gente leva para o centro cirúrgico e faz o que precisa fazer. É a exceção. Mas diferente do método usado pelo Dr. Sérgio, segundo o advogado que representa a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, nos últimos anos houve grande aumento da aplicação de anestesias com fármacos de uso controlado dentro dos consultórios odontológicos, o que, de acordo com ele, representa riscos à vida dos pacientes. Ou seja, o Conselho Federal de Odontologia não determinou, não editou, não publicou nenhuma regra de como fazer isso com segurança. Então, por isso que tomamos essa atitude de buscar essa segurança para o paciente. Por meio de nota, o Conselho Federal de Odontologia informou que só irá se manifestar nos autos do processo em questão, conduzindo uma análise técnica aprofundada para garantir os direitos dos cirurgiões dentistas e, ao mesmo tempo, assegurar o estrito cumprimento da decisão liminar já proferida. Disse ainda que está empenhado em continuar promovendo a atualização e aprimoramento das diretrizes éticas e técnicas que norteiem os profissionais da odontologia para garantir a segurança dos pacientes. A maioria dos adolescentes norte-americanos se sentem mais felizes e tranquilos quando não estão com seus telefones celulares. Te conto mais depois do intervalo. Não sai daí. Estamos de volta. Mais de 17 mil casamentos civis envolvendo cônjuges de até 17 anos do sexo feminino foram registrados em 2021. De acordo com o IBGE, essa união precoce afeta mais as meninas do que os meninos. No mesmo ano, o IBGE contabilizou 1.915 casamentos com a participação de cônjuges de até 17 anos do sexo masculino, o equivalente a 0,2% do total. Os dados integram a terceira edição de uma síntese de indicadores sociais das mulheres, que reúne estatísticas de diferentes pesquisas. No caso dos casamentos, a fonte é a publicação Estatísticas do Registro Civil, um dos trabalhos desenvolvidos pelo IBGE. O órgão apontou ainda que, segundo a legislação brasileira, o casamento civil só é permitido para pessoas a partir de 18 anos de idade e, excepcionalmente, de 16 e 17 anos, caso sejam emancipadas
ou possuam autorização dos pais ou representantes legais. Os dados divulgados contemplam apenas registros formais repassados pelos cartórios, ou seja, possíveis relações informais envolvendo adolescentes não entram nesses cálculos. Em 2019, uma lei impediu o casamento de menores de 16 anos no país. Antes disso, era permitida a união em casos de gravidez na adolescência ou de acordo com a autorização dos pais ou autoridade judicial. Apesar da lei, os dados publicados pelo IBGE ainda apontam que em 2021 o Brasil registrou 686 casamentos envolvendo meninas de menos de 16 anos e 450 de meninos da mesma faixa etária. De acordo com o Instituto, a incidência dos casamentos precoces vem caindo ao longo da série histórica. Em 2011, ano inicial dos registros, o país teve 48.600 casos que envolveram garotas de até 17 anos. A comparação com 2021, quando registrou 17 mil casamentos precoces, indica uma redução de 65,1%. Entre os meninos, a baixa foi de 47,1%. O IBGE também diz que existem grandes diferenças regionais na ocorrência dos casamentos precoces. Em 2021, Rondônia teve o maior percentual de matrimônios, com a presença de cônjuges do sexo feminino de até 17 anos, 6,1% do total. O Maranhão veio na sequência com 3,5%. As menores proporções foram verificadas no Rio de Janeiro, 0,6%, e no Distrito Federal, 0,8%. Segundo os especialistas apontam, os casamentos precoces podem estar associados às questões como a evasão escolar e violência de gênero, afetando o desenvolvimento de adolescentes. Um levantamento demonstrou que dos quase 10 milhões de jovens que estão fora da escola, mais da metade voltariam a estudar se tivesse a opção de ter aulas à noite. O estudo mostrou que a maioria dos jovens que precisaram abandonar os estudos tomou a decisão em razão de dificuldades financeiras que os levaram a deixar a escola para trabalhar. A maioria deles também afirmou que gostaria de concluir a educação básica para conseguir um emprego melhor futuramente. Dessa forma, o levantamento mostrou que dos quase 10 milhões de jovens brasileiros de 14 a 29 anos que estão fora da escola sem ter concluído a educação básica, 62% dizem que voltariam a estudar se tivessem a opção de ter aulas no período noturno. Dos jovens que não estudam, o perfil mais comum são de homens negros que possuem renda familiar per capita de até um salário mínimo e estão trabalhando. A maior parte deles, ou seja, 67%, trabalha no mercado informal. Os dados revelam ainda que muitos deles tentaram encontrar alternativas para continuar estudando, mas não conseguiram por falta de oportunidade. A pesquisa mostrou que 35% deles procuraram concluir os estudos em uma turma de educação de jovens e adultos, o EJA, e 7% fizeram o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos para tentar o diploma de alguma das etapas educacionais. Ao todo, foram feitas entrevistas com 1.643 jovens de 14 a 29 anos que não estavam estudando e nem tinham terminado a educação básica. Eles foram abordados de forma presencial em 200 municípios das 27 unidades da federação. A pesquisa tem como objetivo entender os principais motivos e consequências de não se concluir a educação básica no Brasil e também busca identificar as políticas mais efetivas para garantir que esses jovens possam voltar a estudar. De cada 4 adolescentes norte-americanos, 3 afirmaram que se sentem mais felizes e tranquilos quando não estão com seus telefones celulares. Os dados foram divulgados por um laboratório de ideias dos Estados Unidos. Grande parte dos adolescentes enxergam que o celular muitas vezes pode ser um vilão em suas vidas e, por esse motivo, se sentem mais felizes quando estão sem acesso ao aparelho.
A pesquisa do Instituto Norte-Americano aconteceu justamente no momento em que diversos defensores dos direitos da criança e do adolescente demonstraram uma enorme preocupação com o relacionamento dos jovens com seus telefones e redes sociais. Desde o final do ano passado, dezenas de estados norte-americanos, incluindo Califórnia e Nova York, processaram a Meta, proprietária do Instagram e do Facebook, por prejudicar os jovens e contribuir para a crise de saúde mental ao projetar consciente e deliberadamente recursos que viciam as crianças. Por esse motivo, em janeiro, os presidentes da Meta, do TikTok e do X compareceram ao Comitê Judiciário do Senado para testemunhar sobre os danos causados por suas plataformas aos jovens. Mesmo com a crescente preocupação de diversas entidades e os próprios adolescentes dizendo que ficam mais felizes sem o celular, a maioria deles disse que os smartphones facilitam a criatividade e a busca por hobbies e os ajudam a ir bem na escola. Ao realizar a abordagem com os pais e responsáveis dos adolescentes, também foi descoberto que a metade deles limita o tempo em que o adolescente pode ficar no celular. E de cada 10 pais, 4 disseram discutir entre si sobre o tempo que o adolescente passa no telefone. A pesquisa foi realizada no mês de setembro do ano passado e contou com a participação de 1.453 pares de adolescentes e seus pais. Desde que o projeto de lei que regulamenta o trabalho dos motoristas de aplicativo, como o Uber e 99 Táxi, o tema tem sido bastante discutido nas redes sociais. A maior parte das mensagens enviadas sobre o assunto contém críticas negativas ao presidente Lula e à proposta. Nos mais de 50 mil grupos públicos de WhatsApp e Telegram analisados pela Palver, a principal linha discursiva defendida é de que o único beneficiário da medida seria o próprio governo. Uma parte dos usuários demonstra confusão sobre a pauta, pois a proposta apresenta apelo ao compartilhamento. Um dos textos que chamava a atenção era sobre motoristas terem que pagar a previdência, demonstrando ser mais uma fonte de arrecadação sem qualquer vantagem ao trabalhador de aplicativo. Já outros grupos argumentam que entregadores teriam benefícios de proteção social. De um lado, há a questão de que o aumento de custos pode inviabilizar o acesso aos aplicativos pela maioria da população, mas que a regulamentação pode proteger a família do entregador em caso de acidente ou morte. Mas a principal reclamação apresentada é sobre a necessidade de pagar impostos. O argumento é que a situação atual não está boa e o aumento de encargos tende a piorar o cenário. Ou seja, a comunicação do governo com os usuários e os aplicativos tem falhado muito nas redes sociais. Nos Estados Unidos, as principais companhias aéreas têm investido cada vez mais em tecnologia de reconhecimento facial. A inovação, além de economizar o tempo dos passageiros, tem como foco a segurança do país. O que antes era visto como uma dor de cabeça para os passageiros que pegariam um avião, agora pode ser considerado como algo muito relevante. A implementação de tecnologias de reconhecimento facial tem sido um teste muito positivo para diversas companhias aéreas presentes nos Estados Unidos. A tecnologia biométrica usa elementos de identificação física únicos da pessoa, como o rosto ou as impressões digitais, e promete transformar a nossa maneira de voar. De acordo com especialistas, a adoção dessa tecnologia pode melhorar a segurança e agilizar os procedimentos dos passageiros, mas também levanta preocupações em relação à privacidade e à ética. Após alguns anos de implementação e levantamento de dados, foi analisado que o reconhecimento facial economiza mais de 1 minuto no despacho de bagagens, reduzindo a duração total para aproximadamente 30 segundos e diminui o tempo na triagem de segurança de 25 segundos para cerca de 10 segundos. Isso, colocado na prática, torna todo esse processo menos desgastante tanto para quem usa o aeroporto como cliente, quanto por quem trabalha nas companhias.
Os especialistas acreditam que o futuro das viagens aéreas envolverá o uso de reconhecimento facial em toda a jornada pelo aeroporto, despacho de bagagem, embarque e até mesmo para entrar em lounges e comprar itens em lojas de varejos locais. Tudo deverá ser tão simplificado que os postos de controle de segurança poderão ser eliminados, substituídos por túneis de segurança pelos quais os passageiros caminham e têm sua identidade confirmada simultaneamente. O uso da biometria já se infiltrou na vida cotidiana. As pessoas desbloqueiam o telefone com o rosto e até podem pagar por alimentos com a palma da mão. Com isso, para alguns viajantes, o reconhecimento facial já se tornou uma ferramenta confiável. Um avião com 153 passageiros que fazia um percurso entre duas cidades da Indonésia teve sua rota desviada após 1h30 de voo por um motivo preocupante. Piloto e copiloto caíram no sono. O caso aconteceu no dia 25 de janeiro e envolveu um Airbus A320 da companhia Batik Air. De acordo com uma investigação preliminar do Comitê Nacional de Segurança nos Transportes da Indonésia, naquele dia, os pilotos fizeram 2 voos entre as cidades de Kendari e Jakarta. Durante o primeiro voo, com destino a Kendari, o copiloto disse ao colega que não havia descansado direito, pois tinha acordado várias vezes durante a noite. O copiloto, então, foi autorizado a descansar e dormiu por cerca de 30 minutos. O voo pousou normalmente em Kendari. Logo após, em um novo trajeto, o piloto que tinha permanecido acordado na viagem anterior pediu para descansar. De acordo com as investigações, com cerca de 1h30 de voo, o copiloto, que estava no comando do avião, também dormiu. A torre de controle chegou a tentar entrar em contato com a aeronave várias vezes, mas não obteve resposta. Cerca de 28 minutos depois, o piloto titular acordou e notou que o colega também havia dormido. O comandante percebeu que o avião já havia desviado até mesmo de sua rota. Segundo o documento das autoridades da Indonésia, o piloto afirmou ao controle que o rádio tinha sofrido um problema de comunicação. Na sequência, o avião pousou normalmente e ninguém ficou ferido. As autoridades da Indonésia enviaram recomendações à companhia aérea Batik Air para reforçar os procedimentos de segurança. Os aeroportos de todo o Brasil estão criando soluções para tentar diminuir o alto número de colisões entre aeronaves e aves. As administrações passaram a investir na contratação de biólogos, veterinários e engenheiros agrônomos, além de utilizar recursos como drones, raio laser e até mesmo fogos de artifício. Entre janeiro e fevereiro, ocorreram pelo menos 451 colisões entre aeronaves e animais nas áreas de aeroportos no país. Na média, quase 8 por dia. No ano passado, a Latam registrou pelo menos 563 casos de colisões com aves. Esses episódios afetaram milhares de passageiros, pois alguns voos tiveram que ser cancelados e atrasados, o que provocou um custo adicional com reparos e manutenção de aeronaves e motores fora de operação. Mas enquanto houver pássaros e aviões no céu, vai existir a chance de colisões. Por isso, diversos aeroportos brasileiros investiram pesado para diminuir os riscos dessas colisões. A gestão do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, contratou 4 biólogos terceirizados que, desde o início deste ano, desenvolvem planejamentos e ações contra a presença de pássaros e animais domésticos. E dentro do aeroporto, um veterinário coloca diariamente um gavião asa de telha para voar e espantar pássaros em áreas mapeadas. Já o aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, também utiliza cães e fogos de artifício. O uso de falcões e aves de rapina também são comuns no país. No aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro,
são 4 gaviões e 2 falcões, além de 16 profissionais, entre biólogos, engenheiros, agrônomos e veterinários. Em Minas Gerais, na região de Belo Horizonte, a concessionária que administra o aeroporto montou uma comissão de gerenciamento de risco da fauna, além de falcões e cães. Em consequência das mudanças climáticas, a Grande Barreira de Corais da Austrália, considerada como a maior estrutura viva da Terra, está passando por um grande processo de branqueamento. São 2.300 quilômetros de extensão, perdendo a coloração. Dados oficiais indicam que as temperaturas do oceano têm se aproximado das máximas históricas nas últimas semanas e ameaçam acabar com a estrutura. Após a análise de 300 recifes próximos à superfície a partir de aviões, foi concluído que não há necessidade de mais estudos para avaliar a gravidade e a extensão da deterioração. Cientistas da Agência Atmosférica e Oceânica Americana avisaram que todos estão literalmente à beira do pior evento de branqueamento da história do planeta. A temperatura da superfície dos oceanos em fevereiro em todo o mundo foi a mais alta já registrada. O branqueamento ocorre quando as temperaturas marinhas ficam 1 grau acima da média a longo prazo. E diante desse estresse térmico, os corais expulsam as algas que vivem em seus tecidos, o que leva à perda de suas cores vibrantes. Algumas espécies de corais provaram ser mais resistentes e podem entrar em recuperação com a queda da temperatura da água. Porém, especialistas alertam que os processos de branqueamento ocorrem com tanta frequência que os recifes mal têm conseguido iniciar a recuperação. Isso porque o Recife não é mais capaz de retornar à mistura de espécies de corais e de tamanhos de corais que tinha há 20 anos. A ironia é que os corais que prevalecem atualmente na maior parte da Grande Barreira são os de crescimento rápido e que recuperam a superfície rapidamente. Mas o problema é que são sensíveis ao calor e menos tolerantes ao próximo processo inevitável de branqueamento. O Ministério do Meio Ambiente da Austrália afirmou em comunicado que é necessário agir contra a mudança climática e proteger as plantas e os animais que vivem nesses locais. Uma ilha em Goiás está à venda por R$10 milhões. Depois do intervalo, te conto mais. É rapidinho. O programa Agenda Cultural está de volta. Realizar treinos de força pelo menos 2 vezes na semana pode garantir anos extras de vida. A conclusão foi obtida através de um estudo norte-americano que contou com a participação de 115 mil idosos. Praticar exercícios físicos regularmente é essencial para a saúde, qualidade de vida e para a longevidade. O estudo publicado em uma revista médica norte-americana mostrou que adicionar o treinamento de força ao exercício aeróbico pode ser a chave para viver mais e melhor. E o treinamento de força não se resume apenas à prática da musculação. Ele inclui várias outras atividades, como usar o peso do próprio corpo para se exercitar e fazer pilates. Para chegar até o resultado, os pesquisadores avaliaram as atividades físicas de 115 mil pessoas com 65 anos ou mais durante quase 8 anos. Após a análise de dados, foi concluído que as pessoas que faziam pelo menos 2 sessões de treinamento de força por semana, ao lado de uma atividade aeróbica moderada e vigorosa, tinham 30% menos risco de morrer, em comparação com aquelas que não faziam nenhum treinamento de força. Para definir as taxas de risco de morte por todas as causas, os pesquisadores ajustaram os dados para vários fatores, incluindo sexo, idade, raça e etnia, educação, índice de massa corporal,
tabagismo e consumo de álcool, além de doenças pré-existentes dos participantes da pesquisa. De acordo com diversos especialistas envolvidos no tema, os resultados deixaram evidente que todas as pessoas devem fazer atividades físicas na maioria dos dias da semana e pelo menos 2 vezes unir o treinamento muscular de força para viver mais e melhor. Em especial para os idosos, os treinamentos de força são essenciais para a prevenção de quedas e a manutenção da funcionalidade, porque o envelhecimento natural promove perda cardiorrespiratória e a capacidade do músculo de produzir força. Portanto, a força é considerada pelos médicos a base para que uma pessoa consiga fazer qualquer ação no dia a dia, pelo fato dela exercer funções nos diferentes tipos de atividade que fazemos. O governo federal retomou as construções paralisadas de moradias do programa habitacional do país. O programa Minha Casa, Minha Vida já entregou mais de 6 milhões de habitações desde que foi criado em 2009. E desta vez, o governo federal vai anunciar a retomada de mais 37 mil obras do programa para famílias na faixa 1, aquelas com renda de até R$ 2.640. O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou que o número vai chegar a 40 mil, porque pretende incluir empreendimentos invadidos e com problemas de documentação como alvarás, por exemplo. Ou seja, serão retomadas as obras de construções paradas ou abandonadas, como os empreendimentos na Baixada Fluminense, a cidade de Belfor Roxo com construções desde 2014 e em Queimados, cuja obra foi contratada em 2015. Ele ainda acrescentou que o prazo de entrega das obras depende do andamento do projeto. Do total de empreendimentos, cerca de 4.900 unidades estão no estado do Rio, que concentra a maior parte das obras que serão retomadas. Algumas delas foram invadidas e vão necessitar de uma parceria com as prefeituras para acelerar o processo que estão na Justiça. Segundo a pasta, somando recursos que sobraram do ano passado, foram repassados ao Fundo de Arrendamento Residencial e Fundo de Desenvolvimento Social cerca de 14 bilhões de reais do orçamento da União para retomar as obras paralisadas do programa. Mas, mesmo com o esforço concentrado para acelerar as obras, ainda sobra um estoque de 30 mil obras antigas com problemas. Neste caso, será feito um estudo detalhado e, nos casos em que financeiramente não compensa retomar, o empreendimento será desmobilizado e o processo encaminhado aos órgãos responsáveis para a apuração de responsabilidade. No ano passado, foram retomadas 20 mil obras paralisadas. Hoje em dia, é impossível imaginar uma cidade que não tenha prédio nenhum. Mas existe uma, e aqui no Brasil, em Minas Gerais. Uma cidade calma, pequena e com uma característica um tanto quanto peculiar. Mas calma, vamos explicar um pouco antes como é a cidade de Conceição da Barra de Minas, município no Campo das Vertentes, em Minas Gerais. O início de sua história foi como o de diversos pequenos municípios brasileiros. A ocupação e fixação dos primeiros moradores em Conceição da Barra de Minas teve como principal causa as atividades da pecuária e da agricultura. O povoado era um distrito subordinado a São João del Rei, que fica a 44 quilômetros do local, mas cresceu, se desenvolveu e em 1962 foi levado a município. Mas mesmo com esse crescimento e evolução, duas principais características chamam a atenção da cidade. A primeira é que até hoje, segundo os próprios moradores, lá é um local onde todo mundo conhece todo mundo. E o outro ponto é que na cidade não existem prédios. Sim, não existe nenhum apartamento e simplesmente todos os seus 3.560 moradores vivem em casas. De acordo com os dados do IBGE, divulgados no fim de fevereiro como parte do censo de 2022, são 1.324 casas em uma área de 273 quilômetros quadrados. Além disso, a cidade ainda desponta em um ranking curioso feito pelo Observatório de Segurança Pública da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. Desde 2022, Conceição da Barra de Minas não registrou nenhum crime violento. Ou seja,
Nesse período, a cidade não registrou nenhum roubo, homicídio, estupro ou qualquer outra ocorrência violenta. Para quem busca sossego, segurança, uma boa vizinhança para fazer amizade e esquecer um pouco da metrópole, a cidade de Conceição da Barra de Minas aparenta ser o destino ideal para a paz e tranquilidade. Mesmo não sendo tão turística quanto tantos outros lugares do Brasil, um estudo publicado no final de fevereiro revelou que a cidade de São Paulo teve a hospedagem mais cara do país no ano passado. Para efetuar o levantamento, foram reunidos números da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas e do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil. Ao que parece, se hospedar na Selva de Pedra, como é popularmente conhecida a cidade de São Paulo, não é tão barato. Muito pelo contrário. Os dados indicaram que a diária média na capital paulista ficou no valor de R$ 484,79 no ano passado. Em comparação com o segundo colocado da lista, a diferença é de pouco mais de R$ 90 por diária. A cidade maravilhosa, como é chamado o Rio de Janeiro, teve preço médio de hospedagem de R$ 392,21. A capital federal, Brasília, fecha a lista dos 3 primeiros colocados com o custo médio diário de hospedagem de R$ 387,89. Mas isso não é uma novidade. São Paulo está no topo da lista de hospedagens mais caras desde 2021. O documento apontou ainda um crescimento no valor da hospedagem de 22,4% entre 2022 e 2023. Segundo especialistas, esses valores maiores na capital paulista demonstram que, mesmo não sendo uma cidade altamente turística, ela atrai diversas pessoas para tratar de temas mais cruciais, como as do mundo corporativo. Além disso, os dados demonstram a importância da capital paulista como um polo mundial para os negócios. Ou seja, com o passar dos anos, São Paulo se intensificou como uma região importante para o que os especialistas chamam de turismo de negócios. Uma ilha localizada no interior de Goiás foi colocada à venda por 10 milhões de reais. São 220 mil metros quadrados de mata preservada, cercada por água doce e privacidade, onde é possível construir um condomínio horizontal ou até mesmo um resort. Para aqueles que sempre sonharam em ter uma ilha para chamar de sua, a oportunidade é essa. Cercada pela água doce da represa de Itumbiara, o espaço possui mais de 200 mil metros quadrados para ser construído. Até a década de 80, a ilha fazia parte de uma fazenda, porém a área foi preparada para virar uma represa. E certa parte da terra era alta e muito acima do nível da barragem. Por esse motivo, no processo de desapropriação para a construção da represa de Itumbiara, o proprietário entendeu que formaria uma ilha e então separou a terra da fazenda. De acordo com o corretor de imóveis responsável pelo anúncio, nessa faixa de terra é possível construir um condomínio horizontal ou até mesmo um resort. De acordo com a Eletrobras, não existem ilhas no estado de Goiás, mas sim remanescentes ilhados em reservatórios de acumulação de água para geração de energia elétrica sob a concessão da empresa. Estes remanescentes são propriedades particulares que podem pertencer à concessionária ou ao dono do terreno que teve parte de seu imóvel na área de influência direta do empreendimento no momento da construção. Vale destacar que a venda de ilhas desse tipo é permitida pela legislação brasileira, desde que o proprietário respeite a lei de uso e ocupação de solo. E na questão do meio ambiente, também existe uma regulação severa para não ocasionar o desmate. De acordo com o corretor do imóvel, a ilha é uma propriedade particular escriturada e por esse motivo não existe nenhum empecilho na hora de vender. Basta desembolsar os 10 milhões de reais e ser feliz. E como o assunto é onde morar, vale destacar a história de um engenheiro que decidiu largar tudo no Rio de Janeiro e abraçar uma causa longe de casa: cuidar de cães abandonados em Santa Catarina.
aquele que é conhecido como o melhor amigo do homem, que anima e alegra qualquer família, infelizmente recebe um tratamento de abandono, maus tratos e crueldade desse mesmo homem. Segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2022, havia cerca de 30 milhões de animais abandonados nas ruas do Brasil. Desses, 10 milhões eram gatos e 20 milhões eram cães. Mas tem aqueles que não resistem e se rendem a fazer o bem para os amigos de quatro patas. Os cachorrinhos foram abandonados no meio do nada, tá uma chuva aqui. Eles fizeram uma toca aqui, são 6 filhotinhos, olha, estão todos aqui intocáveis, olha só. O engenheiro de comunicações Paulo Santangelo trocou os circuitos e cabos no Rio de Janeiro por uma missão inesperada: cuidar de cães em guarda de Embaú, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina. Tomei uma mordida feia no dedo que ele se enfiou embaixo de um buraco, ó, mas consegui pegar aqui, ó, os 6 filhotes. Mas, infelizmente, eu me machuquei. Ele, que nunca havia tido um cachorro até os 41 anos, hoje se dedica integralmente para cuidar de aproximadamente 400 animais em um abrigo. Paulo se desdobra para alimentar, abrigar, castrar, vacinar, medicar e até mesmo oferecer fisioterapia aos pets. A responsável por toda essa transformação foi a Dorinha, uma cadelinha que aparecia todos os dias na casa dele, até que um dia ela chegou por lá muito magra. Ele a levou para casa e aí começaram os cuidados. Dorinha tinha acabado de ter 3 filhotes e estava inquieta porque precisava alimentá-los. O engenheiro os resgatou e começou assim uma luta para ajudar animais desamparados. Além do custo de R$17 mil por mês com ração e 20 mil de dívidas com veterinário acumuladas, o que mais o incomoda é o descaso das pessoas e a falta de políticas públicas para os animais em situação de rua. Infelizmente, um pedido de ajuda já desde a semana passada. Eu deixei acontecer para ver se alguém fazia alguma coisa, mas infelizmente ninguém fez nada. Hoje, infelizmente, eu tive que chamar para cá porque a cadela está super magra. No começo, Paulo cuidava dos cães em casa mesmo, ou ajudando com vacinações, castrações e feiras de adoção. Mas à medida que o número de animais sob os cuidados dele crescia, então transformou um sítio em um abrigo para os cães que resgatava. Estão todos os 6 aqui, estão todos comendo bem. Eu estou agora monitorando eles para poder vacinar. Assim que eu vacinar, eles vão estar disponíveis para adoção. E o programa Agenda Cultural deste domingo fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia. Amanhã, você sabe, eu volto com mais novidades, curiosidades e informações para você. Te desejo uma excelente semana.